Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Bom dia, estamos mais uma vez no ar com o programa Comunicando Espiritualidade. Como todos os domingos, nós o fazemos. Professor João Limar, para você, bom dia. Bom dia a todos. Certamente a mensagem inicial hoje diz do assunto que vamos tratar. O absurdo da avareza está no fato de o avaro viver como pobre e morrer como rico. Irmão Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Limar, bom dia, professora Zambuja, bom dia, nossos amigos telespectadores. Nosso amigo Chico tem um livro chamado Dinheiro, né, da Lavra, se não me engano, de Emmanuel. E nesse livro, Emmanuel nos traz uma mensagem que nos diz que o dinheiro é o sangue da humanidade. E como sangue, ele deve circular. Se nós acumularmos demais, nós acabamos ocasionando uma trombose, como seria no corpo humano, o sangue. E dessa nossa atitude, nós vamos ter que arcar com as consequências. Até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe, quer dizer, o amor jamais deixou você. Preservar-se da avareza. Senhores, o nosso tema hoje, portanto, será avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir essa parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: como hei de fazer, pois já tenho lugar onde possa encerrar tudo que eu vou colher? Ah, aqui está, disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens por longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste?
é o que acontece àqueles que acumulam tesouros para si próprios e que não é rico diante de Deus. Professor, a sua observação sobre esse texto. Nós temos aí uma passagem evangélica de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Essa passagem fala sobre o rico sem juízo, né? Falta de bom senso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 16, onde se pode servir a Deus e a Mamon, né? E ela fala exatamente dessa proposta, de se preservar da avareza. O homem procura Jesus, e a ele então faz o seguinte pedido: mestre, dize ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus diz assim, nesse primeiro momento, ao homem: quem me designou para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Quem me designou para isso? Ou seja, eu não fui destinado a esse tipo de propósito. Porque Jesus vem ensinar aos homens as leis de Deus. Tá? Porque sem essas leis a humanidade ela não vai se aperfeiçoar, ela não vai encontrar a felicidade, ela não vai encontrar a paz. Então não cabia a ele, Jesus, aquilo que é de responsabilidade dos homens, que é enfrentar os seus problemas, que é resolver esses problemas da vida material. E por quê? Porque esta é a forma deles se desenvolverem. É aquele exemplo tão simples, tão singelo e tão importante da mãe que resolve, ajudando o filho a fazer os temas em casa, fazer por ele, coitadinho. Não vai adiantar nada. Então Jesus diz ao homem: quem me designou para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Não cabe a mim fazer essa tarefa. Essa tarefa é tua. Faze-a tu. Por quê? Assim tu irás se desenvolver. Assim, no choque, exatamente nas opiniões discordantes, na contradição, no diálogo, no entendimento ou na busca do entendimento, tu vais promover o teu crescimento espiritual, o teu desenvolvimento. E tem muitas pessoas que gostam de repassar esse tipo de responsabilidade aos espíritos, não é? Porque nós mesmos precisamos enfrentar os nossos problemas, não os espíritos. Não é Jesus que vai fazer a partilha dos bens. Num segundo momento, ele nos dá um recado: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. A gente sabe que a avareza é o apego ao dinheiro, né? Aquele apego sórdido, sujo, né? Aos bens materiais. Que os bens materiais, e tanto quanto o dinheiro, estão aí para promover, para ajudar, para facilitar o nosso progresso, mas e o progresso dos nossos semelhantes. Ninguém está aqui a passeio e ninguém está aqui de férias. Isso aqui é trabalho. A vida no mundo é trabalho. E nós estamos convocados a trabalharmos. É para isso que nós somos chamados. Então Jesus, quando diz assim: tende o cuidado de preservar-vos da avareza, ele está apontando para pouca importância da obtenção desses bens materiais no processo de aperfeiçoamento do espírito imortal. Porque muitas vezes a gente pega a vida inteira e dedica ela à aquisição de bens. Quando conseguiu esses bens, bem, aí chega naquela fase da vida em que precisa usar esses bens para manter a saúde que perdeu na busca e na aquisição desses bens. E quando se consegue estabelecer o equilíbrio, via de regra, vem o desencarne e nos chama. E aí nós retornamos ao plano espiritual. Voltamos como? Às vezes extremamente comprometidos. Por quê? Porque não trabalhamos efetivamente naquilo que se constitui o objetivo mais importante para nós, que é o progresso do espírito, o avanço do nosso espírito, que é imortal. Então, esse diálogo de Jesus com este homem que estava querendo que ele intercedesse na partilha: dize ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus o alerta: tende o cuidado de preservar-vos da avareza. E é esta a lição que nós precisamos hoje refletir.
Será que nós não estamos sendo avarentos em nossa vida? Nós não estamos apegados ao dinheiro, aos bens materiais? E como diz, né, uma amiga dizia muito isso, amiga minha, caixão não tem gaveta. A gente não leva nada. Dr. Marcos, nesta discussão entre o ter e o ser, como nós devemos nos posicionar? Nós vivemos, hoje em dia nós vivemos uma ilusão, né, de que o ser é o ter. Né, a nossa posição social, os nossos bens, os nossos títulos. E eu me recordei novamente daquela história que eu já havia contado aqui de André Luiz, né? André Luiz, do livro Nosso Lar, estava no plano espiritual e era médico, né? E chegou numa estação de socorro, após um tempo no umbral que ele permaneceu, e disse então ao responsável lá pelo local: olha, eu sou médico, eu posso ajudar. E ele foi colocado ao lado para que aguardasse, né? Ali naquele instante, André Luiz percebeu que lá ele não era nada, né? Que lá o que conta, o que nós somos, são as nossas ações, as nossas atitudes, o bem que a gente semeia. Então, assim, a humanidade costuma ter uma certa segurança, atrelar a sua condição social, os seus bens, a fortuna amealhada, a uma certa segurança e a uma certa importância, colocando, às vezes, fazendo com que essa pessoa se coloque acima das outras por ter mais. Quando, na verdade, nós devemos usufruir, sim. Tanto a nossa doutrina espírita é bem clara sobre isso, de que aquele que é rico não se deve se condenar por ser rico, e nem o pobre se condenar porque é pobre, mas fazer bom uso da riqueza, né? Nós temos aí uma série de milionários do mundo que fazem o bom uso dessa riqueza com ideias que fazem o quê? Que proporcionam empregos, que geram o sustento de muitas e muitas e muitas famílias, né? E eu fiquei muito entristecido porque eu vi há tempos atrás aí no rádio, num programa, um economista dizendo que no Brasil nós temos uma grande concentração das pessoas que têm fortuna, mas que são aqueles que só amealham, que ficam deixando no rendimento para render, e que na verdade são fortunas mortas, né? Que eles dizem que eles não aplicam aquilo no mercado para que as pessoas tenham emprego, para que... Então, isso é complicado, porque, como eu havia dito, o dinheiro, eu não, mas Emmanuel, né? O dinheiro ele deve sim circular. Por óbvio que nós devemos ter a nossa previdência, nós devemos ter as nossas reservas, mas a nossa consciência, como diz Kardec, que nos dita, que vai nos ditar aquilo que realmente nos é necessário. Né? O que nos é necessário para que nós vivamos? Isso é muito importante de se trazer à discussão. Então, como diz o professor Olimar, o caixão não tem, ou a amiga, os amigos dele, né? O caixão não tem gavetas. Quando nós chegarmos lá, aqueles que têm a sua existência atrelada única e tão somente aos seus bens, aos seus títulos, ao seu dinheiro, vai se sentir completamente nu. Porque o que conta no plano espiritual são as nossas atitudes, é o nosso agir, e as pessoas que nós auxiliamos quando nos foi oportunizado pelo plano espiritual durante a nossa existência. Nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, mas em seguida estaremos de volta discutindo esse tema oportuno, extraordinariamente oportuno, avareza. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Dr. Marcos. Nós temos a frase de Emmanuel, né,
que nos diz que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Bom, era o que eu havia falando sobre a questão das nossas ações, das nossas atitudes, que essas sim são a nossa renda que vai ser apresentada no plano espiritual, né? E é interessante também que, ao analisar a história da humanidade, a gente percebe que os grandes nomes das pessoas que foram empreendedoras e que colocaram o seu dinheiro a serviço da humanidade, elas eram desinteressadas por dinheiro, né? Eu li umas frases de Henry Ford, que foi o que colocou a linha de produção, né, pela primeira vez de veículos, que criou a linha de produção. Nós temos alguns outros exemplos também de pessoas que eram tidas como milionários, bilionários, e que essas pessoas estão muito mais ligadas a ideias e a empreender essas ideias. O próprio já desencarnado lá da Apple, né, dos computadores lá, Steve Jobs, eles eram pessoas que são totalmente desligadas assim da questão financeira. E muito mais ligados na questão das ideias, de bolar, das melhorias para a humanidade. Se vê muito isso no filme dele. Então, e ele querendo sempre o melhor e falando com os funcionários dele e tal. Então, é disso que nós vamos ser cobrados. E não vai adiantar nós chegarmos no plano espiritual e apresentarmos as nossas credenciais que, por uma ilusão, como eu havia dito lá no início, foram, como se diz, foram postas aqui na Terra, foram implementadas na Terra como sendo aquilo que realmente classifica e caracteriza o ser humano, né, professor? Professor João Alimar. Continuando dentro dessa mesma linha de raciocínio, Emmanuel, ele diz assim: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Tem gente que quer acumular. Para quê? Não é para aplicar no serviço, no benefício dos outros, mas sim nos seus próprios interesses. Aqui é egoísmo, não é? A avareza não consiste apenas, e olha, aqui ele amplia o conceito, em amealhar dinheiro nos cofres da mesquinhez, as próprias águas benfeitoras da natureza. Quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Acumulou água, deixou água parada, cria mosquito, envenena, transforma-se em um local de muito sofrimento. Vejam, é o exemplo da natureza. Quem vive à cata de compensações, diz Emmanuel, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Ele está buscando compensação. Quem está procurando essas vantagens? Não basta saber pedir, não basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária. Espalhando os benefícios. É aquela fortuna improdutiva, é aquela fortuna que se mostra morta, né? Era um termo semelhante que o Não Marx utilizou. E diz mais aqui ainda. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não se constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. Vejam que nós temos uma responsabilidade tremenda, meus irmãos. Que a nossa vida, nós temos que ser úteis aos nossos semelhantes. E essa inter-relação entre todos nós, ela é de extrema importância. A nossa alegria no viver, os trabalhos que nós realizamos, as atividades que nós empreendemos, vão impactar, vão influenciar decisivamente sobre os outros. Já não sou eu que vivo, diz Paulo.
é o Cristo que vive em mim. Irmão Marcos, o que algumas pessoas pedem à vida? Então, nós temos aqui um trecho que diz, né? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem as compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados clamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes solicitam realizações sem bases. E os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Eu me recordei desse trecho aqui, eu me recordei da nossa Constituição, que, se não me engano, tem 167 direitos e 37 deveres. Isso é muito importante porque nós nos acostumamos a reclamar muitos direitos, quando na verdade nós também temos muitos deveres, e muito mais dos que estão elencados da nossa Constituição. Veja que importa que nós façamos o bom uso dessa nossa condição financeira temporária. É importante, o professor disse isso, o professor Neymar, porque você tem uma quantia lá e você é extremamente preocupado. Uma pessoa avarenta que é ligada extremamente àquela quantia e vê aquilo se rentabilizando. Não é nosso. Está nas mãos de Deus. De um dia para a noite tudo pode se perder. Porque é só Ele querer. E aí? Vai sobrar o quê? É interessante também que esse comportamento da avareza, ele acaba por afastar as pessoas do nosso convívio. Você nota que as pessoas que têm essa condição, elas não conseguem desfrutar de uma refeição com a sua família. Muitas das vezes. Eles têm um império, né? um reino, um império, e não conseguem tomar uma refeição em uma boa companhia. Por quê? Porque a avareza, ela traz à pessoa que sofre disso a desconfiança. Ela acaba por desconfiar de todo mundo que está na volta dela e achar que todo mundo que está na volta dela quer tirar alguma vantagem dela própria. Com esse comportamento, ela acaba por afastar as pessoas que amam ela, né? Vira como se fosse uma fobia, um comportamento desses, e aí acabam sozinhas, isoladas, sem desfrutar de momentos que são a verdadeira riqueza, que são esses momentos em que nós estamos em família, confraternizando, desfrutando das boas companhias, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, primos, das crianças. E essa é a moeda de troca que conta. Ou seja, é necessário que nós reflitamos sobre a real condição daquilo que nos é realmente necessário. E para que nós não acabamos nos tornando esse tipo de pessoa, né, que é uma pessoa que tem só dinheiro. Professor, como Emmanuel considera tudo isso? Não. Emmanuel, em essência, diz assim: isto tudo é verdadeira loucura. Fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. E aí Emmanuel, depois de chamar de loucura, realmente é muito forte. E ele diz assim: vigia, pois, cuidadosamente o plano dos teus desejos. Então voltemos a Jesus, na passagem que constituiu a narrativa, o momento da narrativa, onde Jesus nos lega uma passagem que ele diz assim:
Uma parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido muito. E já não sabia mais o que fazer. Ele diria então assim: já sei o que eu vou fazer. Demolerei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita, e direi à minha alma: minha alma, tens bens de reserva para toda a vida, come, bebe, goza, desfruta. E aí, a passagem diz assim: insensato que és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá tudo que acumulastes? É esta pergunta que nós queremos registrar e deixar. Para que servirá tudo que acumulamos? Professor, Dr. Marcos, nós já estamos no final do nosso programa de hoje, onde debatemos a avareza para as suas despedidas. Provavelmente sim, né? Eu quero deixar registrada aqui essa ideia. Reforçar. Não te esqueças de que talvez esta noite pedirá ao Senhor a tua alma. Bom dia. Dr. Marcos. Nenhum fio de cabelo que nós temos foi produzido por nós mesmos. O ar que nós respiramos, até o ar nós temos que devolver, né? Eu vou finalizar com a frase da amiga do professor Olimar: caixão não tem gavetas. Um bom dia a todos, um bom domingo. Temos então o nosso programa Comunicando Espiritualidade nesse domingo. E no próximo estaremos novamente com os senhores e com as senhoras para tratar de outro tema. Bom dia, ótima semana e até mais.